Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa, Casa do Consolador Prometido. Aqueles irmãos que estão aqui fisicamente na nossa casa e aos irmãos que nos acompanham ao vivo no Facebook. Então, sintam-se todos acolhidos nessa casa de amor, nessa casa de Jesus, nessa casa de paz, de luz e de prece. Então, para iniciarmos os trabalhos dessa noite, eu gostaria de ler uma mensagem do livro Senhor e Mestre, de Carlos Alberto Bacelli, por irmão José. A caridade. A caridade genuína é um pacto que fazes com amor. Religião alguma necessita intermediá-lo. Ninguém carece de exortar-te à sua prática. Agirás sem motivação de recompensa. Buscarás ocultar-te no teu anonimato. Nenhum obstáculo será capaz de embaraçar-te. Entre ti e o próximo, apenas a tua consciência. Então, com essa bela mensagem, nos exortando à caridade, eu convido a todos os irmãos que assim o desejarem, para fechar os olhos físicos, para levarmos nosso pensamento a Deus, nosso Pai, de infinito amor e bondade, ao nosso querido Mestre amado Jesus, aquele que é o nosso modelo, o nosso guia, o nosso irmão mais velho, aquele que governa o nosso orbe, e aquele também que dirige o nosso espiritismo. E vamos agradecer por novamente estarmos aqui, reunidos, irmanados, para estudarmos o Evangelho do Cristo. Vamos pedir as luzes necessárias para que possamos realizar esse trabalho da melhor maneira possível e que a nossa querida irmã Tami receba todo o amparo necessário para que ela possa expor tudo aquilo que planejou, que é importante para esse momento da caminhada de cada um de nós. E assim, agradecidos que estamos, iniciamos os trabalhos dessa noite. Que assim seja. Então, gostaria já de apresentar a nossa convidada de hoje, Tami Maciel, trabalhadora do Centro Espírita Liana Barreto, no núcleo Casa do Caminho Francisco Spinelli. Então, a nossa querida irmã hoje vai nos falar sobre a missão do Espiritismo. Então, nossa irmã, boa palestra. Vamos lá, vamos começar. Obrigada. Boa noite, meus irmãos. É com muita alegria, apesar da correria, que estou aqui hoje, já com saudade, já estava com saudade de estar aqui com vocês. Felizmente, já estamos podendo retornar às palestras presenciais, ao qual a gente pode interagir melhor, com uns com os outros. E como disse o Marcelo, o tema proposto pelo Ney Cosme, que me fez o convite, é a missão do Espiritismo. E essa proposta é para que nós consigamos perceber o quão é valiosa esta doutrina que chamamos espírita. Então vamos começar, logicamente eu não vou fazer jus na história, porque não tem como, não temos tempo, hábil, mas eu gostaria minimamente de ir nos encaixando na história para até quando veio à luz dos homens a doutrina espírita. Então comecemos assim, que a possibilidade da vida após a morte, da existência da alma, isso não veio com a doutrina espírita. Isso tem origem lá nos povos mais antigos aqui da Terra. Então é um patrimônio cultural de antigas civilizações, essa crença, essa impressão. Por mais que à época eles não sabiam, Era aquela impressão, aquela noção, aquele sentimento que havia algo após a morte, que a alma continuava existindo após o declínio deste corpo. Mas, naquela época, esta crença, essa impressão, ela vinha carregada de muito simbolismo. Então, a trajetória humana, nesse quesito, é que quando nós entendemos, nós não tínhamos a convicção de Deus único ainda. Diante de nossa inferioridade e ignorância,
nós olhávamos o sol que nos aquecia, né? E aí nós cultuávamos o sol que para nós era uma divindade. A chuva quando caía na terra, porque a gente via que a terra molhada brotava o alimento, então a gente cultuava a mãe terra como divindade e assim por diante. Nessas crenças, todos nós cheios de simbolismos e rituais, nós fomos criando rituais pela nossa trajetória. A história caminha, e eu gostaria de ressaltar uma figura muito importante chamada Sócrates. Sócrates foi aquele irmão que viveu antes de Jesus. E ele, como filósofo, em visita ao oráculo de Delfos, ele vê uma frase escrita na parede. Conhece-te a ti mesmo. E ele vai basear toda a doutrina filosófica dele em cima desta frase. Conhece-te a ti mesmo. É tão importante as ideias que este irmão possuía, que ele é considerado um dos precursores da doutrina espírita, pós ele, Platão, por causa das suas ideias que eram muito parecidas com o que a gente conhece hoje. Aliás, a história dele está lá, enquanto precursor, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que é muito bom, né? A gente pega geralmente os livros e passa batido para o primeiro capítulo. Não, vamos olhar desde a primeira página, porque é bem interessante, né? As primeiras páginas do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, continuando na história, nós sabemos que, importante, nós tivemos 3 revelações que mudaram a humanidade terrena. A primeira foi Moisés, que Moisés não era um espírito elevado que se equiparasse a Jesus, mas era um espírito melhor à época, com uma missão. E vejam, a preparação desse espírito para o que ele faria mais tarde, a importância, né, do que ele tinha que realizar, que ele foi abandonado num cesto de vime, largado num rio, onde quem achou ele foi a irmã do faraó, né, do Egito, e ela vai criar Moisés. Moisés vai receber a melhor educação da época no meio dos egípcios. Lembrando que os egípcios deram colaboração enorme para nós em várias áreas. Arquitetura, medicina, a mediunidade. Então, Moisés é criado, educado no meio deste povo. Até que ele descobre a sua origem, e aquele povo sofrido que ele olhava era o seu povo. E aí a história nós sabemos, que ele trabalha com isso até que consiga libertar o povo hebreu da escravidão do Egito. Agora imaginem, um homem só governando não sei quantos milhões de pessoas, que era o povo hebreu. Por isso a necessidade do deserto. Porque um povo desregrado, politeísta, com todos os costumes dos egípcios, ele precisava do deserto para começar a educar um pouco aquele povo. E nesse trâmite, ele recebe os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos de origem divina, que prevalece até hoje na humanidade, é obedecido até hoje pela humanidade. Então ele vem com esse código moral, já começando a trabalhar naquele povo, e juntamente um código civil de leis criado por ele. E aí a gente sabe, né? Tem a lei de Talião, olho por olho, dente por dente, e por aí vai. Mas foram leis criadas, leis civis, criadas por Moisés para poder conter um pouco o povo, que era tão primitivo, digamos assim, tão difícil de lidar, que vejamos, com o desencarne de Moisés, o povo todo se dividiu ainda em 12 tribos, né, ao qual Jesus pertence, a uma dessas tribos. Então, passando mais um pouco a história, nós vamos ter Jesus, criador deste planeta, governador planetário, da Terra.
Ele vem e o que ele diz? Eu não vim destruir a lei, vim relembrar e acrescentar novas coisas. Então, este Espírito que nós chamamos de Jesus, ele veio até nós para nos falar dos 10 mandamentos, abrir mais um pouco o conhecimento, mas também falar de um sentimento importante que nós deveríamos desenvolver, que é o amor. A sua grande mensagem é baseada neste sentimento. Tá? Mas Jesus, ele entendia, ele sabia que teria que partir para o plano espiritual. E que seria difícil pós a sua partida. Então, naquele último jantar, junto aos seus apóstolos, chamado Santa Ceia, ele diz para eles: eu me vou, mas prometo pedir ao Pai um outro Consolador. O primeiro Consolador foi ele próprio. Tá? Um outro Consolador, que ficará entre vós, relembrando aquilo que ensinei e trazendo novas coisas. Então percebam, Jesus já sabia que nós esqueceríamos grande parte daquilo que ele ensinou. Então este Consolador ia retornar, ia vir, para trazer tudo, relembrar tudo que ele ensinou, mas também coisas novas. E aí nós podemos identificar a doutrina espírita. Percebam que este processo se dá de tempos em tempos, quando a humanidade terrena está justamente o quê? Pronta intelectualmente, mais madura, para apreender mais ensinamentos. Então vejam o encadeamento que vem este processo. Nada fora da hora. Quando veio até nós é porque nós estávamos aptos a receber este ensinamento. Então, seguindo, lá em 18 de abril de 1857, nós vamos ter a primeira edição do Livro dos Espíritos, com 501 perguntas. O codificador, Allan Kardec. Para nós, identificado como Consolador prometido por Jesus. O Livro dos Espíritos, que nós chamamos a base da nossa doutrina espírita. 18 de abril de 1857. Mas como veio até nós este Consolador, esta doutrina? Não pensem que foi algo mágico, que o nosso codificador não teve dificuldades, bem pelo contrário. Apesar da tremenda missão, é admirável a postura deste homem, a força, para continuar com aquilo que ele via e já sentia, sabia, que era muito importante. Então, quem é esse codificador, que nós chamamos de Allan Kardec? Né? Ele nasceu em Lyon, né, na França. A educação dele foi primorosa, gente. Porque ele nasceu numa família de juristas, né, de advogados. Então, era uma família que tinha condições financeiras. Então, com esta base, ele vai ser mandado para a Suíça, para ser educado no castelo de Verdun por Pestalozzi. Quem foi Pestalozzi? Pestalozzi foi um pedagogo, um professor, que até hoje é muito influente e importante na área da pedagogia, na área da educação. Foi este ser que recebeu a responsabilidade da educação de Hippolyte, que a gente conhece por Allan Kardec, este era o nome dele. Né? Então, Hippolyte vai criança para este castelo, esta escola, né? E Pestalozzi, ele percebe muito cedo a tamanha inteligência que Hippolyte tinha. Então, com o tempo, diante dos seus compromissos, ele se sentia muito à vontade de ir cumprir estes compromissos e deixar Hippolyte dando aula para alunos muito mais velhos que ele. Ele assumia a turma, para vocês terem uma noção. Ele se casa, depois, né, chega à vida adulta, ele se forma, se torna professor, e ele se casa com uma mulher 9 anos mais velha que ele. Se hoje, gente,
quando uma mulher mais velha está com um rapaz mais novo, é a loba, meu Deus do céu, o mundo está perdido, que ao contrário não acontece, né? Se são os rapazes mais velhos com uma menina mais nova, o cara é legal, né? O cara é poderoso, né? Tá com uma menininha muito mais nova que ele. Agora imagine essa situação lá aos tempos de Hippolyte, né? Uma mulher 9 anos mais velha que ele, madura. Mas era necessário, volto a vocês irem fazendo os ganchos na história. Porque com a missão que esse espírito teria, não seria justo que ele tivesse família, filhos, por exemplo, né? Que tempo para dar educação, atenção, encaminhamento na vida? Não teria, né? E uma mulher mais madura, porque querendo ou não, a gente elogia, fica deslumbrada, e devemos, pela capacidade deste irmão de nos trazer o livro dos Espíritos à nossa luz. Mas não esqueçam, há uma biografia sobre ela, ao qual é abordado que Hippolyte Kardec, né, ele só conseguiu ir a termo, cumprir a sua missão, porque tinha a sua retaguarda, a Amélie. E aí, meus irmãos, não tem aquele ditado que diz, atrás de um grande homem, existe uma grande mulher? Pois aí se faz, né, esse ditado. Então ele casa com a Amélie e vai residir na França. Na França, passa um pouco tempo e ela se torna o berço da intelectualidade. O que eu quero dizer? A cultura, as artes, as pessoas enchiam os cafés para discutir, né? Coisas filosóficas, era moda, era de bom tom, era sinal de inteligência, né? Fazer isso. Então, os cafés, na época, bombavam. Por que isso é importante? Porque é neste meio que vai surgir o Livro dos Espíritos, justamente quando a França estava desperta para isso. Mas como se deu essa questão? Vamos voltar lá do outro lado do Atlântico, os Estados Unidos, Nova York, povoado de Hydesville. Então, lá, com 3 irmãs, chamadas Irmãs Fox, um belo dia, o pai pastor, John Fox, elas vão dormir e não conseguem. A mais velha já era casada, nem estava em casa mais. Mas eles vão dormir e não conseguem devido às batidas nas paredes. E não deixa a família dormir. Até que a mais nova delas, a Kate, ela consegue se comunicar pela primeira vez com um espírito desencarnado através de pancadas. Então, ela fazia perguntas e ele as respondia através de pancadas. Então, claro que a princípio o pai, tomou sol a casa o dia inteiro, as madeiras estão estralando. Tem ratos na adega. Mas no fim, aquilo elas entenderam que era um espírito que ele mesmo contou para elas que havia sido assassinado na adega onde a casa deles, onde eles estavam morando. Mas isso foi tão agressivo, tão extremo e abundante, que o povoado inteiro fazia fila para assistir estas comunicações, essas pancadas. Mas, ao mesmo tempo que acontecem estes fenômenos mediúnicos lá nos Estados Unidos, do outro lado do Atlântico, na Europa, também. E por que isso foi tão importante, gente? Para despertar a curiosidade de Allan Kardec. Então, Allan Kardec, um cético, um pesquisador da área do magnetismo, tinha um amigo chamado Sr. Fortier. Quem não tem um amigo, às vezes, que é bem chatinho, né? E que às vezes quer ir em algum lugar, vamos, e a pessoa diz, eu vou. Foi tipo assim com Fortier e Kardec. Kardec aceitou ir uma única vez para ele parar, né, deixá-lo em paz. E assim,
Kardec foi assistir aquilo que estavam chamando de mesas girantes. E ele assiste aquilo e ele olha, eu vou pesquisar esses fenômenos, porque isso é um embuste, isso é uma mistificação. Eu vou pesquisar e vou conseguir provar que estão enganando toda essa gente. Então, assim era tratada a mediunidade naquela época, tá? E, inclusive, os teatros lotavam, né, de pessoas bem arrumadas para assistir uma reunião mediúnica no palco. Né? As senhoras juntavam as amigas e contratavam uma médium para ter uma sessão, né, mediúnica, enquanto tomavam um chazinho para fazer perguntas fúteis. Eu vou casar? Eu vou ser rica? Né? Vou ter filhos? E por aí vai. Então, neste contexto, que era uma verdadeira ebulição, que Kardec vai despertar para esses fenômenos e vai começar a pesquisá-los. Então, esta pesquisa, né, esta codificação deste livro, chamado Livro dos Espíritos, levou 15 meses de trabalho sem interrupção. Então, um trabalho árduo, né, de pesquisa, para que ele pudesse, com só 500 perguntas, de só, né, a trabalheira que foi. Na segunda edição é que já nós temos as 1019. E o que é essa doutrina espírita? É o conjunto de princípios e leis reveladas pelos espíritos superiores. Aí a gente percebe. Por que não é livro de Hippolyte? Livro de Allan Kardec? Primeiro, porque não é dele, é dos espíritos superiores. Tá? Segundo, ele usa um apelido, um codinome, Allan Kardec, para separar a vida dele particular, de professor, que tem, até hoje, em museu, obras editadas dele na área da educação, daquilo que nós estávamos chamando de doutrina espírita. Então, qual é a finalidade desta doutrina, ou espiritismo? Esclarecer, consolar e permitir o melhoramento intelecto-moral da humanidade. Olha que interessante. Né? E vem revelar conceitos novos, mas também mais aprofundados, como prometeu Jesus. A começar a respeito de Deus. Porque a primeira pergunta que contém no Livro dos Espíritos é: que é Deus? Que nós temos uma rasa resposta, porque não temos condições de ter maiores informações. Então, ela traz conceitos a respeito de Deus, do universo, dos homens, dos espíritos, e quais as leis que regem a vida. Então, vejam o tesouro que é esta doutrina. E ela aborda todas as áreas do conhecimento. Então, estou querendo dizer que ela pode ser e deve ser estudada, analisada e praticada em todos os aspectos fundamentais da vida. Ou seja, científico, filosófico, religioso, ético, moral, educacional e também social. Não atinge todas as vertentes da existência aqui na Terra, gente? Então, por isso mesmo, se diz que ela é uma doutrina completa, com tríplice aspecto. Ela é ciência, mas também é filosofia e também é religião. Então, por isso mesmo, completa em seus ensinamentos. E foi justamente com ela que nós aprendemos que todos nós tivemos a mesma partida, ou seja, simples e ignorantes, que Deus jamais vai privilegiar um em detrimento de outros, que nós, enquanto espíritos, nós evoluímos e vamos chegar à perfeição relativa um dia, né, a angelitude, que para isso nós reencarnamos, ou seja, para evoluir, para ressarcir as nossas dívidas pretéritas, que nós agora no momento somos espíritos, mas estamos encarnados por causa deste corpo material ao qual nós deixaremos quando retornarmos para casa, que é o plano espiritual. Que nós temos livre-arbítrio, livre escolha, mas que também nós temos a lei de causa e efeito, ou seja,
Tudo aquilo que eu fizer, eu tenho liberdade de decisão, mas tem um retorno. E isso é para o bem, mas também é para o mal. Então, nós temos que começar a utilizar melhor, né, esta liberdade que nos é concedida. E o principal, é uma doutrina que não impõe os seus princípios. A doutrina espírita não vai pegar ninguém pelo cangote e obrigar a acreditar. Antes, ela vai encaminhar para que a pessoa, através da sua razão, da sua análise, do seu estudo, chegue às conclusões. Tá? E isso é de uma beleza inimaginável. Então, meus irmãos, desde já, com toda esta fala, qual é a missão do Espiritismo? Quem pode me dizer? Quem se arrisca? Não. Com tudo isso, qual é a missão do Espiritismo? Ninguém? A missão do Espiritismo é a educação. Por isso que nós temos essa doutrina. Porque ela vai promover a nossa evolução, e esta evolução proposta é um processo pedagógico. Jesus, quando esteve entre nós, aliás, foi o maior pedagogo da história. Tá? Então, todo esse processo evolutivo nosso é um processo pedagógico. Tá? E a nossa Terra é a nossa escola. Este planeta tão amado, construído com tanto amor pelo Mestre Jesus, ao qual nós estamos desrespeitando, destruindo, tá? É a nossa grande escola, é o nosso lar, é a nossa casa. Interessantemente, esses dias no estudo me perguntaram, Tami, a gente não consegue ir ali visitar um planetinha mais evoluído que a Terra? Não. A gente consegue visitar os inferiores à Terra, mundo primitivo. Até brinquei, vamos numa agência de viagens e vamos fazer um tour pelos mundos primitivos? Ninguém quer, né? Então vejam, a Terra é o planeta ideal para a minha habitação, por enquanto. Tá? E Herculano Pires, ele diz o seguinte, o Livro dos Espíritos é um manual de educação integral oferecido à humanidade para a sua formação moral e espiritual na escola Terra, tá? Na escola da Terra. Então, esta é a grande missão do Espiritismo, nos educar. Quanto tempo vai levar, gente? Cada um no seu tempo. Mas nós chegaremos ao destino proposto pelo Pai. Então, já neste gancho, eu aproveito para nós analisarmos, refletirmos o que é ser espírita. É engajar-se num processo de autoeducação, cujo fim mal podemos entrever. Nós precisamos começar. Mas esse processo é autoeducativo. Eu tenho que me educar. Tá? E a perfeição relativa que nós chegaremos um dia, a gente não consegue nem entrever, nem imaginar. Né? Então, ser espírita é nos elevar, nos transformar, ajudar a despertar consciências, e neste processo contribuindo assim para a mudança interna dos homens, que redundará também numa evolução externa. Percebamos que ninguém está gostando do que estamos vendo aí fora na sociedade mundialmente. Então é guerra, é violência, é droga, é crime. Mas o que precisa? Impressionantemente, para nós vermos a humanidade melhor, a transformação precisa ser dentro de cada um de nós. Então vejam que nós espíritas, entendendo isto, nós temos uma responsabilidade. Tami, mas eu nessa multidão de pessoas fazendo o que quer, mas se eu sei o que é o certo, eu sei da lei de causa e efeito, então eu tenho que lutar, pelo menos para eu seguir os preceitos que me encaminharão para uma melhora. E, meus queridos, pena que os slides não podem ser visualizados, mas há uma pirâmide chamada Pirâmide de Maslow,
que ele vai elencar as necessidades humanas. É bem interessante. Que ele diz assim, nessa pirâmide, né? A base lá, né, que é justamente chamada de necessidade básica, que qual é? A necessidade que nós temos todos do descanso, de nos alimentarmos, de comer, né? Essa é a necessidade básica. Acima no degrau tem a necessidade de segurança, que é o quê? Nós nos sentirmos seguros dentro das nossas casas, nos nossos lares. Mais um degrauzinho diz que nós temos necessidades sociais, ou seja, a questão do afeto no meio da família, dos familiares, e também, nesta fase, muitos procuram um credo religioso, para se sentir inserido numa comunidade. Mais um degrau, nós temos necessidade de autoestima, de nos sentirmos bem conosco mesmo. Eu posso, eu consigo, não se medir ao outro, mas fazer aquilo conforme as minhas posses, minhas forças. E o topo desta pirâmide é a autorrealização. Eu venci, eu consegui. Não é bom isso, gente? A gente põe uma meta e consegue uma coisa, é isso, autoestima, eu consegui. Mas nós nos atrevemos a colocar mais um degrau nesta pirâmide. A criatura humana tem a necessidade, hoje em dia, de espiritualização. Ou seja, nos voltarmos mais para Deus, para o divino, para o Pai. E finalizando, meus irmãos, lá no livro As Leis Morais da FEB, diz o seguinte: a doutrina espírita alcançou em apenas um pouco mais de um século de existência, ou seja, a nossa doutrina é um bebê, é muito jovem ainda. Século esse abalado e conturbado pelas mais terríveis guerras da história, Primeira e Segunda Guerra. Né? Mas mesmo assim, uma difusão extraordinária aconteceu. Então é de se esperar que em breve venha o Espiritismo a tornar-se crença comum, ou melhor, um conhecimento universal. Porque o próprio cristianismo é quem lhe abre o caminho e lhe serve de apoio. Vejam que interessante a colocação neste livro, que é do Rodolfo Caligares. Às vezes dizem que a doutrina espírita é o futuro das religiões. Cuidado, isso não está querendo dizer que nós somos os melhores em relação aos outros credos. Tão somente os seus princípios são tão completos que naturalmente a humanidade vai seguir estes princípios. E a única religião será esta, de sermos bons, né? Tudo que a doutrina espírita nos educa, nos ensina. Então, meus irmãos, a fala de hoje pode não ser tão interessante assim, mas ela tem um valor imensurável, que é de nós lutarmos para seguir estes preceitos. E nós só seguimos preceitos, doutrinas, quando nós entendemos, né, o que ela está querendo me ensinar. E estes postulados do Espiritismo é um tesouro imenso. E que vale a pena, particularmente, nós nos encaminharmos em cada encarnação, no nosso tempo, no nosso passo, para uma vida melhor, um futuro melhor. E assim, um dia, nós também seremos Cristos, como Jesus. Já pensaram que maravilha? Então, muito obrigada, meus irmãos, pela oportunidade divina de poder vir falar desta doutrina maravilhosa, que nós abraçamos. Tá? Vamos estudá-la, vamos questioná-la cada vez mais. E cada vez que a gente amadurece mais no conhecimento, mais suporte nós temos para o enfrentamento do quê? Das nossas mazelas. Nós não estamos neste plano para passeio. Nós estamos aqui com um motivo importantíssimo: evoluir e ressarcir.
Aproveitemos a oportunidade, meus irmãos. Muito obrigada. Tem alguma pergunta? Ainda não colocaram aqui. Mas, primeiramente, eu gostaria, em nome do grupo, do pessoal que está aqui presente, que está nos acompanhando ao vivo no Facebook, te agradecer a presença, a tua disponibilidade de estar aqui conosco, o teu estudo, aquilo que tu trouxeste para nós, esse histórico todo que tu nos trouxeste, a missão do Espiritismo, né? Então, te agradecer muito e já pedindo que tu possa voltar mais vezes, né, na nossa casa. Será um prazer. Aí, com certeza, na próxima vez a gente consegue colocar os slides. Não, mas para mim é tranquilo. É que eu sou, assim, perfeccionista, né? Eu ser humano, falho, sou perfeccionista. Imagine, né, se dá certo. Então, assim, eu estudo os slides, assim, tá tudo tão bonitinho que eu quero que as pessoas vejam. Mas o meu amigo ali, o Luiz, é um que diz, né, que prefere, que ele, na concepção dele, as pessoas prestam mais atenção eu falando, né, do que se projeta o slide, as pessoas prestam atenção no slide, né, então tem gosto para todo mundo, né. Também só antes da gente encerrar, eu gostaria de aproveitar e fazer uma pergunta, um pedido meu, assim. Tu falaste da missão do Espiritismo, que é educar, né? Uhum. Então, por isso que é tão consolador o Espiritismo, né? Eu sou uma pessoa que eu aprendo muito por repetição, né? Então tu falaste bastante. Eu gostaria só que tu frisasse mais um pouquinho, assim, como eu consigo fazer essa educação, assim, como eu posso trilhar essa educação, assim, se tivesse um resumo de como eu posso ajudar nessa missão do Espiritismo, né? De me educar e a transformar o mundo ao mesmo tempo. Olha, Marcelo, é um processo. Aliás, tudo na vida da gente é um processo íntimo, né? Como eu disse, cada um em suas condições, no seu tempo. Interessante é que a criatura humana, quanto mais ela vai envelhecendo, e eu vejo isso por mim, gente, envelhecer não tá legal, né? Porque é dor no joelho, eu troco aqui de uma perna para outra de pé, dói a coluna, dói o ciático, né? Mas o que eu estou gostando muito no amadurecimento da Tami é que você começa a despertar e dar valor para coisas que tinham passado batido na juventude. E o gosto por entender melhor o que pode me levar, me encaminhar para ser uma pessoa melhor. Isto, é claro que nós todos podemos decidir essa proposta, mesmo jovem. Quantos jovens tem aí que já despertaram para isso? Mas é um espírito, né, com quantos milhares de anos num corpo jovem, já despertou. O meu processo foi esse, né? Então, de entender melhor como chegou a doutrina espírita até nós, foi um processo árduo. Foi uma preparação imensa dos espíritos superiores para que viesse na época adequada, foi tudo preparado. Com qual missão? Educar a criatura humana. Porque nós, querendo ou não, ainda somos espíritos inferiores e a nossa caminhada ainda é longa à frente. Mas esta resposta que tu quer, Marcelo, você tem que se perguntar, né? O que você quer para o teu futuro? E não estou falando do teu futuro, pode ser encarnatório, pode, deve, mas também, conjuntamente, espiritual. O que tu pode levar quando voltar para casa? Porque esta visão nós não temos, né? A gente, na encarnação, ou seja, neste plano, a gente luta para estudar, depois para trabalhar, depois para adquirir coisas. Mas no momento que eu desencarno, as coisas ficam. E o que é que o meu espírito vai levar na bagagem de volta? Então, estas coisas, cada um tem que se perguntar. Se eu já entendo, né, que nós estamos sob a lei de causa e efeito, que toda a minha ação tem uma reação, então, minimamente, eu já sei que algumas atitudes minhas podem trazer um retorno muito ruim. Então, não vale a pena eu ser honesto, eu ser bom, né, eu me caminhar por um caminho reto, mesmo que o entorno diga ao contrário? Então, isso é força. Isso é coragem.
Isto é o olhar de esperança no futuro, que lá no Evangelho também fala, né? A gente quer agora, nós somos imediatistas, nós queremos agora a felicidade. Não, é prometida para o futuro, e quando é esse futuro? Quando eu for melhor. E mais, eu fico refletindo às vezes, que agora eu tenho muito tempo, né? Eu fico o dia inteiro sozinha em casa, né? Então, se eu não estou estudando, montando alguma coisa, eu fico refletindo, né? Eu digo, Jesus, assim, é o cara mesmo, né? Porque ele foi aquele que disse assim, olha, eu não nasci perfeito. Eu passei por tudo que vocês estão passando e olha onde eu cheguei. E vocês vão conseguir, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Ou seja, nós chegaremos à perfeição que Jesus atingiu. Então, este é o nosso futuro, é o único destino, a única fatalidade que nós temos. A demais, está tudo nas nossas mãos. Ah? E isso é interessante. Não sei se respondi, Marcelo, mas é muito particular, envolve você ter a força, ter a coragem, né, ter disciplina, ter disciplina, e isso contigo mesmo. Eu não tenho tempo de estudar, eu trabalho o dia inteiro. Eu tive uma amiga, que ela foi embora, a gente não se viu mais, mas ela retornou a Santa Maria. Que ela, um dia em conversa comigo, ela disse assim, Tami, eu levanto 5h30, 6 horas da manhã. Eu, por meia hora, depois que tomo café, eu estudo a doutrina espírita. E depois eu vou trabalhar. Isso é saber o que é bom para ela. Foi como ela organizou, planejou no seu dia conturbado, inteiro de trabalho, meia horinha para estudar, para se melhorar. Porque você só enfrenta quando você entende. Não adianta eu falar aqui para vocês. A sementinha está plantada, mas só vocês entendendo todos os processos evolutivos, né, como aconteceu, como acontecerá, é que você vai ter forças para arregaçar as mangas, né, e adiante. E diante das nossas dores, que é a característica ainda deste planeta, ter mais suporte no enfrentamento. Não é que nós não vamos sofrer, mas nós não vamos mais nos rebelar, que é isso que a gente faz, né? A gente sapateia, né? A gente sapateia, a gente chora, Deus não existe, cadê Deus? Eu sou tão boazinha. Posso ser hoje, mas o que foi que eu fiz no passado para estar debaixo da chicotada agora? A gente não para. Mas é nessas horas que a gente tem que parar. Justamente. Dá trabalho? Dá. Porque você fica... Lembra que Jesus disse? Orai e vigiai. Também entra nisso. Né? Se auto-vigiar. Obrigado, Tamila. É sempre importante ouvir isso, que incentiva, às vezes a gente vai no automático, esquece um pouco. Né? Tem que parar. Refletir. Tem. Porque a vida é isso aqui, a gente. Eu não sei também, se não é. Eu fiz 57 anos agora, dia 10 de agosto. E aí eu já fico pensando assim, eu já estou mais para lá do que para cá, né? Que a gente começa a pensar assim, mas a vida é isso aqui, parece que foi onde que eu fui adolescente, aí tive meu primeiro filho, e agora já estou com 57, Então, vejam, é realmente isso. Quando a gente fecha os olhos e abre de novo, o tempo passou, então vamos aproveitar o tempo. A encarnação tem uma finalidade. Vamos aproveitar. Só para terminar, então, aproveitar bem a tua presença aqui. Então, essa finalidade, essa missão, com essa educação, a gente trabalhando isso na gente, que tu falaste para nós. Isso vai contribuir para esse momento de transição do globo que a gente está passando? Sim, sim. As coisas nunca foram, aí está a lei de sociedade que sempre disse isso muito claramente, né? A mudança nunca foi lá de fora para dentro. Falando da família, né? Porque isso tudo interfere negativamente nos meus filhos, na minha família. Não. Não é as coisas lá que adentraram e mudam. É daqui, de dentro da família, de dentro de mim, para fora. Então, imagina isto ir se avolumando.
que é o dia que a Terra será, né, a humanidade será regenerada. Mas cuidemos, não há milagres, gente. A gente fala em mundo de regeneração como se a gente fosse ver unicórnios, né? Só coisas floridas. Poxa vida, a gente vai ter, pode entrar no mundo da regeneração, e André Trigueiro fala muito bem sobre isso, sem água potável, com o lixo acumulado, porque não existe fora, né? Vou botar fora. Não existe fora, é dentro do planeta, né? Então, lixo acumulado, a seca, o clima, a natureza descontrolada que já está acontecendo, né? E aí a gente pensa assim, a gente olha para a nossa Amazônia aqui, né? A gente já entende que ela não é o pulmão do mundo, como dizem. Mas, interessantemente, eu ouvi de um geógrafo, que ela não é o pulmão do mundo, tá? Mas pela extensão da floresta amazônica, ela é um regulador do clima no planeta. Então, pensemos, meus irmãos, a gente teve agora Canoas, ontem, né? Uma tempestade, eu tenho 2 filhos que moram lá, e a filha no WhatsApp, mãe, tu não sabe o que foi? Foi quase aquele filme Twister. Só faltou a vaquinha voando, porque foi horrível, né? Então, assim, tempestades que a gente nunca viu antes, né? Seca, a gente quase ficou sem água o verão passado. Agora está inundando. O que será isso? É nós destruindo a natureza. Então, pensemos o quanto nós temos que trabalhar em nós mesmos, respeito a tudo, a vida. Porque quando nós pensamos que aquela formiguinha que está no chão, né, que a gente mata para não entrar dentro de casa, também é um princípio vital em evolução que vai chegar a um espírito um dia, né? Mas é vida, e nós desrespeitamos muito a vida ainda. Então, a gente tem que ter cuidado com essa ideia de mundo de regeneração, porque vai ser muito o que a gente está plantando agora. A gente vai colher. E aí, como diz André Trigueiro, quem é que vai habitar esse mundo de regeneração sem água, sem ter o que comer praticamente? Só os espíritos muito fortes. E aí, será que nós temos condições? A natureza se regenera. Ela não consegue mais se regenerar, né, na velocidade que nós estamos destruindo. Lamentavelmente. E aí a gente vê os incêndios também, né, nos Estados Unidos, lá, a Europa, que o verão é 40, 50 graus, os incêndios são espontâneos, e por incrível que pareça, mesmo o céu azul cai raio, e o raio provoca os incêndios e devasta tudo. E aí, não só casas, mas florestas, animais, a vida. Tá? Então, também, como a gente está aproximando do nosso final, eu gostaria novamente de te agradecer a tua presença, a tua disponibilidade, o teu estudo e tudo aquilo que tu trouxeste para nós. Então, te agradecer a presença dos irmãos que estiveram conosco aqui fisicamente na casa, aos nossos queridos irmãos que estão nos acompanhando ao vivo no Facebook. Então, muito obrigado pela presença. E para nós encerrarmos o trabalho dessa noite, eu gostaria de aproveitar a presença da Tami e pedir que ela faça a oração, a prece final, para encerrarmos tudo essa noite. Logicamente, já me despedindo, digo que foi novamente um prazer estar com vocês. Espero ter trazido algo de bom para cada um dos irmãos, e reafirmando a necessidade da reforma íntima, da renovação moral de cada um de nós. Nos preocupemos mais com isso. Então, para fecharmos a nossa noite, eu convido a todos aqueles que se sintam à vontade e possam cerrar os seus olhos e vamos colocar em nossa tela mental a imagem ímpar do Mestre Jesus, aquela imagem que mais nos toca particularmente. Cada um de nós tem uma imagem do Mestre que mais mexe conosco. Vamos colocá-la em nossa tela mental.
E vamos agradecer a este Espírito, a este irmão maior, nosso Cristo planetário, por ter criado este planeta amado para ser a nossa casa no espaço, a nossa grande nave-mãe. Por ter nos auxiliado e até hoje auxilia na nossa condução neste plano, que é material, que para muitos de nós é muito sofrido, mas que mesmo com estas características, o Pai de misericórdia nos concede muito mais do que na realidade nós merecíamos. Então, muito obrigada, Pai. Obrigada, Mestre Jesus, por todas as bênçãos que muitas vezes nem paramos para agradecer. Te solicitamos nesta hora que possa enviar das alturas as energias balsâmicas refazedoras para todos nós neste planeta, nos dois planos da existência. Que estas energias possam adentrar nossas células físicas e espirituais, trazendo o reequilíbrio, o bom funcionamento do nosso organismo físico. E para o nosso espírito, nossa alma, que possa reabastecer de coragem, de força, de um olhar de esperança, apesar das trevas existentes atualmente no nosso planeta, que podemos já entender que são passagens necessárias. Então, querido Pai, querido Mestre, auxilia-nos a sermos co-criadores contigo, auxiliando a nós mesmos na evolução e também aos nossos irmãos de jornada. Que nunca nos falte o teu abraço fraterno e o teu amor a nos preencher. Para seguirmos a nossa rotina diária, que possamos a cada segundo lembrar que o Senhor está a nos cuidar e que somos filhos muito amados teus. Perdoa, Pai, ainda os nossos deslizes, nossos pecados, nossas trevas. Mas que o Senhor possa nos conduzir pacientemente pela caminhada do bem. Muito obrigada, Senhor. Gratos estamos. Que assim seja.